expressão, já coloquei no Facebook, prosperidades, aí eu coloquei no plural, que eliminam ministérios. Prosperidades que eliminam ministérios. E o texto que eu vou ler parece não revelar nada desse tema, mas eu vou mostrar o que está embaixo da letra. Eu vou mostrar a interpretação do texto para que vocês que estão do outro lado da telinha possam entender. E o texto, para pretexto de pregação, está em São João. Nós temos tanta intimidade com os escritores da Bíblia Sagrada, que Paulo para nós é Paulo, ou pode ser São Paulo. Às vezes eu falo São Paulo, às vezes falo Paulo, às vezes falo João, e às vezes falo São João, é a mesma coisa. Capítulo de número 21, versos de 2 a 6. É uma pequena história de insucesso. Uma pequena história de insucesso, logo em seguida está embutido um grande sucesso. Começa com insucesso, depois vem o sucesso. Diz assim no verso de número 2. Eu não vou pedir para ninguém ficar em pé, porque essa aqui não é mais a leitura introdutória. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé. Aqui Simão e Pedro é uma pessoa só, não é? E Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Olha só, essas pessoas trabalhavam junto na pescaria, profissão, pescador. E antes de entrar ainda no tema, eu quero dizer que eles eram profissionais da pesca, grandes profissionais, já trabalhavam nisso há muito tempo. Verso 3 diz assim: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Eu queria saber se os irmãos repararam aqui, se houve um convite da parte de Pedro para os seus companheiros. Não houve. Os seus companheiros se apresentaram para ir pescar. Porque eles eram profissionais e trabalhavam juntos. Eles podiam dizer, Pedro, hoje eu não vou não, estou com enxaqueca, estou meio cansado, não dormi bem essa noite, mas eles prontamente, velozmente, aqui que está, velozmente, entenderam que deveria ir. Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, subiram logo. Outra versão diz que eles fizeram isso apressadamente. E naquela noite nada apanharam, aqui um insucesso. Mas quando diz naquela noite, imagine que é uma noite para valer. A pescaria começa normalmente à noitinha, quando no entardecer, e passa toda a noite. E a melhor parte da lua cheia seria pescar quando anoitece e pela noite adentro, na madrugada, quando o peixe aparece para comer e a hora que eles caem na rede. Naquela noite nada apanharam. Verso 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Isso aqui é grave, hein? É grave. Não reconheceram. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Isso aqui é uma outra coisa que eu quero discutir hoje com vocês. Vocês têm? E ele lhe disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Quantos ainda necessitam de oração? Querido Senhor, ao perguntar quantos necessitam de oração,
Todos nós necessitamos de oração. E seria algo terrível se alguém aqui nesta noite dissesse: eu tenho tudo, eu sou muito abençoado, não preciso de Deus, não preciso de nada. E nós vamos lembrar daquele homem que os seus celeiros estavam cheios. E ele pôde falar para si mesmo: oh, minha alma, pode folgar-se porque eu já tenho bastante. E o Senhor o chamou de louco e disse que naquela noite ele poderia perder a sua alma. Portanto, Senhor, depender de Ti é fortaleza, porque é a confirmação, é a segurança de termos as nossas necessidades todas providas. Para a glória do Teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Como já iniciei nesta live dizendo que os pescadores gostam de pescar do pôr do sol ao amanhecer. Normalmente os pescadores profissionais não pescam de dia. Eles são de hábitos noturnos. E para a pescaria, eu sou um pescador amador, que já tem muito tempo que eu não pesco por falta de tempo. Tem uma grande preparação antes. Irmãos, grave bem o que é preparação. O barco é vistoriado, o barco é abastecido, não só naquele caso de não havia combustível, mas tinha que ter água, os víveres, a comida, porque às vezes o pescador passa 3, 4, 5 dias, 15 dias no mar. O equipamento de pesca precisa ser embarcado. E nada disso é feito às pressas, tudo é feito com muita segurança. E Pedro, como profissional, ele não podia prescindir, não podia deixar de lado a segurança. E se olharmos a pescaria como obra de Deus, e aí eu quero chamar a atenção, porque certa vez o Senhor disse: vocês não vão ser mais pescadores de peixe, mas sim de homens. O fato de ser profissional, às vezes, é um grande entrave. Eu não me considero um pregador profissional, eu sou um boia fria. Sabe o que eu sou? Servo. E nada mais do que isso. Eu não quero deixar de ser diácono. A Bíblia chama diácono de servo excelente. E Deus não tem pretensão de usar profissionais. Ele usa dependentes, não profissionais. Eu conheci a história de um jovem que era muito dedicado à obra de Deus, muito dedicado. E um dia o pastor falou para ele assim: rapaz, você não tem nem um primário, vai estudar, rapaz. O que você vai ser mais tarde? Como é que você vai se casar desse jeito? Se você não tem nenhuma formação. E ele começou a estudar. E ele conseguiu passar lá num concurso para ser faxineiro de um banco. Preencheu a ficha lá e faxineiro, limpar as mesas, limpar o chão do banco. Hoje, normalmente, essa tarefa ela é terceirizada. Os bancos normalmente terceirizam, porque hoje está muito na moda terceirizar. Parece que sai mais barato, não sei. E ele fez amizade com o gerente do banco. Ele fez amizade. Ele era um bom papo, uma pessoa boa, muito crente. E o gerente falou assim: rapaz, estude, porque vai chegar aqui um concurso. E você pode passar no concurso, ser um caixa aqui do banco. Irmãos, aí ele já estava terminando o 2º grau. E ele passou no concurso para ser caixa do banco. O salário dele mudou, assim, no mínimo dobrou o salário dele.
E ele foi estudando. Tudo que era concurso ele fazia. E no banco agora ele estava como tesoureiro. Eu estou encurtando a história, porque ela é longa. Ele estava como tesoureiro. Aí o que aconteceu? Ele, na sua carreira lá no banco, foi a gerente. E quando ele foi a gerente, ele já tinha passado pela subgerência e tal, agora é gerente, o salário dele melhorou muito. Aí ele pensou, vou comprar um sítio. Aí comprou um sítio. Os amigos começaram a aparecer, porque tinha piscina, fazia churrascada. Aí no domingo era culto na piscina. No domingo eles entravam na piscina, davam as mãos, oravam na piscina. Olha só, vocês já entenderam o tema? Entenderam ou não? Deu para entender? Já? Hein? Eu falei que as prosperidades que nos afastam do ministério. E ele parou de ir na igreja aos domingos, ia no dia de ceia, ia raramente. Aí ele pensou, vou ter que comprar mais um carro para minha esposa, porque esse carro aqui não cabe todo mundo, os amigos e tudo mais. Aí comprou um carro de 7 lugares para a esposa. Naturalmente que ele comprou no crédito. E quando ele estava indo muito bem com aquela coisa de dar as mãos na piscina, orar, cantar um hino, um corinho, culto em casa, culto na piscina, ele adoeceu. E ele teve que ficar afastado do trabalho, no mínimo 2 meses. O banco não vai esperar o cara chegar e colocou um gerente no lugar dele. Só que esse gerente que o banco colocou era muito mais eficiente, porque era experiente. O gerente que fica, o gerentão que fica dentro do banco, ele não corre atrás, ele tem que ir atrás onde o dinheiro está, ele tem que ir atrás do empresário, marcar almoço, marcar um café, trazer. Esses dias teve aqui, gerente do Santander, aqui lá do outro lado, aqui, porque souberam que nós usamos maquininha, e ofereceu com uma taxa de juros bem mais baixa do que aquela que a gente paga na Caixa Econômica. E aí ele conseguiu trazer muito mais cliente para a agência. Quando aquele gerente que adoeceu voltou, o banco, não sei se de forma legal, eu acredito que não, mandou ele embora sem justa causa. Simplesmente. Ele começou a procurar emprego no nível que ele tinha lá e não achava. Irmãos, aí ele foi, vendeu o carro que tinha comprado para a esposa para pagar o banco. As prestações atrasaram. Aí ele teve que vender o sítio, porque ele tinha comprado aquele sítio e tinha prestações altíssimas. Ele teve que vender o sítio para poder, não ficou quase nada, porque tudo que você faz às pressas, você perde. E aí ele começou a procurar emprego, não achava e começou a adoecer psicologicamente. Até chegar a um ponto de não ter mais comida em casa. Aí uma irmãzinha lá da igreja, que ele já tinha abandonado por causa do culto na piscina, de mãos dadas na piscina, orando na piscina, uma irmãzinha soube que ele estava passando mal de boca. Foi, falou para o pastor, e o pastor começou a mandar para lá cestas básicas. Até que, em determinado tempo, vai lá uma irmã dessas que não tem papas na língua. Já ouviram falar isso? Pessoas que falam na lata. Pessoas autênticas, falam na cara assim. Eu quero ser autêntico, mas às vezes a minha autenticidade ela é sobrepujada pela minha questão de ser mais elegante, questão de ser mais educado.
E às vezes a gente não fala o que deveria falar quando deveria. Por elegância. E você omite. Mas aquela irmã chegou lá e falou assim, sabe por que você está nesse miserê aqui? Por causa de que porque você morreu afogado nas bênçãos de Deus. Deus te deu tantas bênçãos que você se afogou nelas. A prosperidade te afastou dos caminhos de Deus. Você foi orar na piscina. Você foi fazer os teus cultos na piscina. E nem a piscina você tem hoje. E nem o que comer você tem hoje. Volte depressa enquanto é tempo, meu amigo. Volte enquanto é tempo. Irmãos, o chicote do homem, ele dilacera. O chicote que Jesus levou, a chicotada, ela tinha de 15 centímetros da ponta. Na pontinha ela tinha fragmentos de osso que causaria escoriações. Mais à frente, 20 centímetros, tinha ferro, chumbo, metal, que causava contusões, escoriação e contusão. 239 chicotadas, porque eram 40 menos uma vezes 6 pontas do chicote, dá 239 chicotadas. Agora, olha bem, Deus não está com um chicote na mão para te chicotear, mas Ele tem uma vara. E a ovelha precisa do cajado e da vara. Sem a vara você não é disciplinado. Se você criar filho sem orientação, sem disciplina, e achar que o politicamente correto é o melhor, se quiser ser mão quebrada, que vá, quiser isso, aquilo que vá, quando crescer. Não, temos que orientar. Agora, se Deus usa uma vara, se Deus usa, irmãos, o cajado, Ele abre a ferida e Ele mesmo pensa a ferida. Porque se Deus te dá uma varada, Ele passa óleo nessa varada. É como alguém que chega para você e te dá uma chamada mesmo, e você diz assim, eu mereci. Muito obrigado, amigo, por ter aberto os meus olhos. Muito obrigado. Deus, quando Ele disciplina, Ele passa o óleo. A palavra daquela mulher para aquele gerente do banco fez com que ele entendesse. E ele passou a orar, e sabe o que aconteceu? Deus mandou que ele constituísse um advogado e ele teve de volta o seu emprego. O banco perdeu a causa e teve que remunerar aquele ano inteirinho que ele passou em casa. E agora Deus faz teste com as pessoas. Deus faz teste. Quando ele pegou aquele montão de dinheiro, ele já não era abençoador da casa de Deus já há muito tempo, porque o carro levava todo o dinheiro. A prestação do sítio, a churrascada levava tudo. Então ele não sobrava, entendeu? Entre aspas, não sobrava, porque com Deus não é sobra. Deus não é resto para levar sobra. Mas agora, Deus olha para ele, e ele vai lá e pega aquele montão, e daquele montão ele pega um montinho e vem. E vem para a casa do tesouro, e entrega na casa do tesouro. E ele teve uma vida bem sucedida naquele banco, até o dia da sua aposentadoria. Nunca perdeu o emprego. Pelo contrário, ele foi subindo. Deus não usa profissionais, Deus usa dependentes. Pedro foi pescar desanimado. Sabe o que? Você faz alguma coisa desanimado? Se eu viesse para cá agora pregar desanimado, nenhum de vocês iam receber nada. Ele não estava apenas desanimado, mas ele estava triste. Ele estava com uma certa angústia. Sabe, irmãos, o que é isso? É a doença deste século. Angústia. Ele estava sem expectativa.
Nós precisamos ter expectativa de vida. Precisamos ter alvos definidos pelos quais lutar. Quando nós estamos ao sabor do vento, vai para um lado, vem para o outro, como as ondas do mar, vai para um lado, vem para o outro, você não tem perspectiva, você não tem expectativa. O pior momento para se tomar decisões importantes na vida é quando você está desanimado. Tem momentos na vida que o melhor que você faz é esperar. Tem um momento da espera. A Bíblia diz, num texto clássico, que é o Salmo 40, verso 1, no Salmo 40, verso 1 é clássico, o tempo da espera. Esperei com paciência. Eu dirijo carro desde muito novinho. Eu não sei, tenho mais de 50 anos de carteira, muito mais, porque com 72 eu tirei carteira no Exército. Tinha 19 anos. Veja só, quantos anos eu tenho de carteira. E eu tenho um estilo próprio de dirigir. Eu mantenho uma cadência quando eu estou viajando, mantenho uma cadência firme. Vou no limite do que é possível ir dentro da lei. Uso um aplicativo que me mostra os pardais e tudo mais, diminuo para não receber multas. Mas às vezes eu vejo aqui na linha vermelha o camarada costurando e lá na frente tem um acidente e eu digo, é o cara que passou costurando, não dá outra. É um carro verdinho, passou costurando, eu falei, ó, desse jeito. Ah, mas lá na frente ele já estava lá de rodinha para cima. Então, paciência é uma coisa que é muito próprio da pessoa. Isso não é uma regra, mas normalmente uma pessoa que passa de 60 anos, ele começa a ser uma pessoa mais paciente, mais cuidadoso com as coisas. E também mais precavido com as palavras, porque a palavra é como flecha, depois de atirada não volta mais. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Todos nós lidamos com estes dias de desânimo, e neste dia você tem que botar o pé no freio, e ir mais devagar. Não se toma decisões importantes na vida sem um preparo. Toda decisão requer um preparo. A Bíblia diz que da preparação provém as bênçãos. Imagine que alguém que produz alguma coisa, hortaliça, quiabo, jiló, tomate, qualquer coisa. Ele vive da agricultura. Então ele precisa conhecer o terreno que ele vai plantar. Agora, ele não só precisa conhecer o terreno, não. Ele tem que arar o terreno. O que acontece? O terreno duro não vai germinar, então tem que afofar a terra. Quando ele passa a arar a terra, vai levantar aqueles sulcos, aquelas valetas, vai levantar os torrões. Agora ele vai ter que gradear. Gradear é uma forma de quebrar os torrões e a terra vai ficar fofinha. Será que está pronto agora? Não, agora tem que ver a acidez da terra, para ver o tipo de adubo que ele vai usar para ter o equilíbrio da terra, o pH, aí ele vai colocar, adubar, e aí sim vai colocar as sementes. Depois de arada, gradeada, adubada e agora semeada a terra, agora é tempo de descansar para que venha a chuva, que venha o sol e que venha trazer a condição de uma boa colheita. Agora experimente pegar aí 1 tonelada de grãos de excelente qualidade e jogar num terreno com capim, jogar num terreno duro.
A Bíblia diz que os pássaros vão pegar aquelas sementes todinha. É o Marcelo Sete que está aí? E a sua digníssima. Saudade de você, Marcelo. Muita saudade. Hoje, Deus sabe o que eu estou falando. Eu peguei algumas vezes o telefone para ligar para você, mas eu acabei esquecendo. Você vai jogar semente fora? Não, você vai preparar. E da preparação procede as bênçãos. Agora, irmãos, as pessoas tomam decisões erradas quando estão desesperados, quando estão apressados. Alguns abandonam até a igreja e perdem a sintonia com Deus completamente. Se você parar, e eu quero falar para você que está em casa, eu quero dirigir a palavra para você que está em casa, que vai ao supermercado, que vai trabalhar e vai de ônibus, vai de Uber, vai no shopping, vai na feira livre, vai no mercadinho, mas a igreja é o lugar de perigo. Está cheio de Covid da igreja. Mas se você é uma pessoa idosa, como eu, que eu deveria estar em casa, mas eu sou piloto do barco, e o piloto do barco, no momento de grande ondas, das ondas fortes, dos grandes temporais, ele é o último a abandonar o navio. Se você parar, vai em todos esses lugares, mas não vem aos cultos presenciais. É para você que eu estou falando. Não vem. Sabe o que vai acontecer? Eu entrei para servir o exército na escola de cavalaria. Mas eu, como tinha um curso de mecânica, eu fiquei na oficina consertando os carros. Eu nunca cheguei a montar em cavalo, eu tenho até uma certa tristeza disso. Eu digo cavalo lá no quartel, porque lá os cavalos são bons. E aí um dia, irmãos, eu fiz uma ginástica lá que me deu uma dor na coluna, me deu uma dor e eu estava gripado. Aí eu fui falar com o comandante para ele me liberar daquela corrida maluca, era uma corrida assim de 40 quilômetros. Me liberar. Me perdoe se não for de 40 quilômetros, eu acho que eu exagerei, eu não me lembro, era uma corrida grande. Ele falou, não libero nem minha mãe. A ambulância vai atrás, se cair, a ambulância pega. Irmãos, eu fiquei com tanta raiva daquele comandante, que eu corri na frente dos calções brancos, que eram os oficiais. Corri na frente. E cheguei bem. Passou um tempo, eu não estava gripado, eu estava bem. E falei, hoje, meu filho, hoje é comigo mesmo. Se naquele dia, eu com o nariz entupido, com dor na costela, eu consegui correr na frente dos oficiais, hoje eu vou dar um banho aqui. Irmãos, quando eu estava no meio da corrida, deu aquela dor que, eu não sei o nome dessa dor, uma coisa horrível. E você tem que parar para respirar até que ela passa, que é um ar que dá alguma coisa assim. Hein, Deise, você que... Hein? É um ar que dá, não é isso? Aí eu pensei, eu vou dar uma parada, vou dar uma respirada, depois eu dou um pique, eu pego esses caras lá na frente. Eu todo ruim consegui correr na frente deles, hoje eu vou dar um pique e vou pegar. Irmãos, quem para não alcança quem não parou. Até hoje eu estou procurando aquele pelotão, não achei mais. Deus está levantando talentos aqui. Eu assisti pelas lives ontem, o culto, quase o dia todo. O que Deus está usando essas mulheres aqui na DJ é coisa assim fabulosa. E Deus tem usado pessoas aqui. Eu tenho visto, hoje eu vi na live das crianças, dirigido pela Deise, como Deus tem levantado essas pessoas. A Giana, por exemplo, foi magnífica. A outra Giana no outro dia, Jeane e Giane, não é assim?
fabuloso, Deus tem levantado aqui. Veja só aqui agora, olha bem. Olha, eu não sabia que, ó, coisa maravilhosa. Se você parar, nunca mais vai alcançar. O pior momento para tomar decisões é importante na vida, quando você vai fazer essa decisão com pressa. Foi isso que aconteceu com Pedro e os discípulos. Veja bem, em João 21, 3, parte B, naquela noite nada apanharam. Todos os tipos de erros aconteceram quando as pessoas fazem coisas com pressa. Vender o carro com pressa vai vender mal. Nunca mais eu entrego o carro em concessionária para entrar com uma entrada do outro carro. Nunca faça isso. Você perde muito, porque eles mandam o dinheiro no teu carro e vai ganhar muito mais. Tem que anunciar e vender para particular. Mas isso tem que ser devagar, não pode ter pressa. Vender uma casa apressadamente porque aconteceu alguma coisa, tem que vender, vai perder dinheiro. Eu conheço uma pessoa que a casa dele na época valia 400 mil à vista. Ele conseguiu vender por 150 porque estava com pressa. Sair de uma igreja apressadamente, alguma coisa está errada. Veja a palavra, imediatamente subiram ao barco. Esta decisão foi tomada com pressa, sem preparo, imediatamente. E nós temos que orar antes de tomar qualquer tipo de decisão. Orar e esperar a direção de Deus. Quem toma decisão apressada vai comer cru, sem dúvida nenhuma. Antes de comprar uma casa nova, tem que pedir a direção de Deus. Um carro, casamento, precisa pedir uma direção de Deus. A escolha de uma faculdade, a escolha de um emprego, a escolha de um concurso. Pedro retrocedeu no caminho em que Deus o havia colocado. Ele tomou um desvio equivocado. A Bíblia nos fala que eles pescaram toda a noite, não pegaram nada. Fale comigo, não pegaram nada. Por que isso aconteceu? Vocês podem ter algum tipo de resposta, mas jamais creio que você vai dar a resposta correta, que você vai ouvir agora. E eu vou perguntar e você não precisa responder pela segunda vez. Por que isto aconteceu? Trabalharam toda a noite. Não pegaram absolutamente nada, nem um bagrezinho assim. Por que isto aconteceu? Será que não sabiam pescar? O que vocês acham? Eu falei no início que eram profissionais. Isso aconteceu porque eles estavam fora da sintonia com Deus. Escutem bem isso. Se Pedro tivesse enchido o barco pela sua capacidade, a sua autocapacidade, ele tivesse enchido o barco, ele nunca voltaria para o ministério. Vocês ouviram isso? Nunca voltaria para o ministério. Porque ele tinha uma autodependência. Eu vou lá e eu faço e aconteço. O barco cheio de peixe, pelos seus próprios esforços, ele nunca mais teria voltado ao ministério. Quando o dinheiro entra na vida de alguém, Deus sai da vida deles. Mas pastor, quer dizer que Deus é contra dinheiro? Não. Os grandes patriarcas da Bíblia foram todos milionários. Mas eles não tinham o dinheiro na frente. Deus estava na frente. Quando Deus falou, dá-me teu filho Abraão, ele era arquimilionário. Ele abriu o coração para saber o que estava lá dentro.
ele tinha um grande amor pelo filho, mas ele encontrou lá o amor a Deus. E subiu Moriá para imolar o seu filho, por amor a Deus. O dinheiro é um grande senhor que domina as massas. Eu vi Sérgio Cabral falando, eu não precisava disso, excelência. Eu não precisava disso. Eu sempre tive uma carreira de sucesso, mas as facilidades, os empresários em cima, facilidade demais. E ele reconhece que não precisava disso. De certa forma, me deu até pena desse sujeito. Jesus chega na praia e encontra os discípulos desanimados. Olha bem, que coisa, hein? Por que desanimados? Bom, já foram pescar desanimados. Aí não pega nada, um insucesso terrível. E Jesus faz uma pergunta a eles. Vocês têm aí alguma coisa de comer? Deixa eu fechando essa live, eu quero falar para você que está me ouvindo. Aí do outro lado da tela, e aqui dentro. Se você não tiver nada, Deus nunca vai te usar. Você pode repetir isso comigo? Se você não tiver nada, Deus nunca vai te usar. Agora, para confirmar isso, diga, tudo que eu tenho, foi Deus que me deu. Deus permitiu. E tudo que eu preciso, está na mão de Deus. Então, se você não tem, é porque Deus não te deu. E se você precisa e está nas mãos de Deus, por que você não pega? Deus não vai te usar, se você não tiver nada. Ele pergunta, tens aí alguma coisa de comer? Jesus sabia que eles não tinham. Os sanduíches que levaram comer a noite toda, puxando rede vazia. E não é mole não, pescador com as mãos grossas. E tem pescador com a mão tão grossa que o anzol não entra na mão dele. E dependendo da pescaria, é a profissão mais perigosa que existe. Eu quero encerrar essa palavra aqui. Quando eu estudava teologia, eu aprendi com um mestre que dizia o seguinte, que uma ilustração economiza 1000 palavras. Se você não tiver nada, comece a buscar da parte de Deus. Jesus dá uma ordem a Pedro, que era uma coisa absurda. Olha para mim, eu estou aqui numa canoa, um barco. Devia ser um barco de certo tamanho. Jogar a rede na direita, jogar na esquerda, eu acho que não tem muita diferença não. O cardume que está na esquerda vai estar na direita também. E Pedro podia dizer assim, eu não vou obedecer isso não. Pô. Eu pesquei a noite toda, agora ele diz assim, vai para o mar e joga do outro lado. Irmãos, foi aí que Pedro entrou para o ministério. Quando ele não leva em consideração toda a experiência que ele tinha. Ele podia brigar com Jesus. Tu entende alguma coisa de pesca, Jesus? Já pescou alguma coisa? Você vive de pescaria igual eu, tantos anos. Olha a minha mão calejada aqui. Mas ele diz assim, Senhor, pesquei a noite toda, nada pesquei. Mas agora sobre a tua palavra. Aí muda a história. Aí ele entra de vez para o ministério. Porque agora não é mais segundo a experiência dele. É segundo a vontade de Deus. Ele joga a rede exatamente onde Deus falou que ele joga. Jesus falou, jogue a rede nessa direção. Estou te orientando. E aí passa um cardume grande. O que acontece quando a rede bate no cardume grande?
fica difícil de puxar. Isso é uma coisa que eu gosto de ver no YouTube, é pescaria. E eu gosto de ver pescaria lá de fora. Quando obedecemos às instruções, nós precisamos, irmãos, obedecer instrução. Tem pessoa que não anda segundo as instruções. Ele faz o que der na telha. E sempre vai ter problemas na vida. Por quê? Porque ele não tem alguém dando instrução para ele. Quando você começa a seguir pastores lá de fora, todos eles são mentoreados. Tem um mentor. Um pastor Mike Murdock é um dos pastores mais inteligentes da América do Norte. Pastor Mike Murdock. Ele é empresário e é escritor, tem mais de 100 e tantos títulos de livros. E ele tinha um mentor lá que ele pagava bem. E ele tinha uma despesa de $9.000 por hora. O negócio dele gerava em função de $9.000 por hora. E ele estava no computador e ele não conseguia fazer uma manobra. E ele olhava para o mentor está lá, o mentor para coisas eletrônicas. E ele falou assim, se ele consegue, eu também vou conseguir. Ele começou a quebrar a cara. De repente olhou no relógio, já tinha perdido meia hora. Quanto é que ele perdeu em dinheiro ali? Hein? Ele resolveu chamar o mentor. O mentor com uma tecla resolveu. Pum! Sabe quando a gente anda na nossa própria vontade? Vamos supor, eu não falo uma palavra de alemão. Vamos supor que eu ganhasse uma Bíblia em Deutsch, em alemão. E aí eu não tenho um mentor, não tenho um professor, não tenho ninguém para me ensinar alemão. E eu, por mais inteligente que seja, eu vou olhar aquela Bíblia toda em alemão. Paulo, você que lida com línguas, quanto tempo eu vou gastar para aprender alemão sem ninguém me ensinar? Então, em média, 4 anos com alguém me ensinando, mas eu não tenho ninguém para me ensinar. Eu acho que nem 50 anos eu vou aprender alemão. Hein? Vai. Então nós precisamos ser mentoreados. Precisamos ser orientados. E nós, irmãos, nós temos um Deus que nos ama. Um Deus que cuida de nós. Que tem zelo por nós. E se nós orarmos, se nós falarmos com Ele, seguir as instruções dEle, Ele vai nos colocar na melhor posição, vai nos colocar na cara do gol. E nós vamos ser mais que vencedores. Não vamos andar mais como folhas secas ao vento. Vamos andar com uma direção. Se você entrar no táxi e o motorista perguntar para onde é que nós vamos, e ele vai dizer para o motorista de táxi, talvez o Uber não, porque você já vai dar o itinerário para ele. Mas um táxi comum desses amarelinhos, ele se toca para frente, ele vai rodar até acabar a gasolina e não vai chegar a lugar nenhum que você quer. Você tem que dizer para ele, eu quero ir para Copacabana no posto 6. Aí ele vai parar em Copacabana no posto 6. Nós precisamos ter uma direção na vida. Saber o que quer. Agora, se você está sendo guiado pelos políticos, se você está sendo guiado aí pelos telejornais, você não chega nem na porta dessa igreja, você já morre de Covid antes de chegar aqui. Nós estamos pagando para uma empresa fazer sanitização do templo toda sexta-feira. Tem um tapete ali, sanitizante, é esse o nome? Sanitizante. Tem o álcool gel e tem ainda a medição de temperatura do corpo. E nós estamos aqui todos com máscara.
Eu estou sem máscara porque eu estou pregando, mas quando eu descer eu vou colocar. Mas sabe por que eu estou aqui? Não somente porque eu sou piloto do barco. Eu estou aqui, sabe por quê? Jesus morreu na cruz por mim. E a Bíblia diz que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. Eu tenho que ter cuidado, sim, a questão do protocolo, tem que ter cuidado, mas eu não posso andar aí em tudo quanto é lugar, menos na igreja. Vamos confiar em Deus, vamos permitir que Ele conduza a nossa vida. Vamos ficar em pé e levantar um clamor pelas pessoas que estão em casa agora. Não por vocês que estão aqui, mas pelas pessoas que estão em casa. Pai eterno, Senhor da glória, Deus, em um nome precioso, em nome de Jesus, nós te pedimos agora pelas pessoas que estão, Senhor Deus, em casa com medo de andar na rua, com medo de tudo, Senhor, elas estão apavoradas, elas já não têm mais defesa orgânica de tanto medo, Senhor, tem pessoas se matando de tanto medo. Pai querido, nós te pedimos agora que tu venhas a este lar, onde as pessoas estão em casa e poderiam estar aqui, mas não estão, Senhor, porque estão cheios de medo, mas amanhã vai trabalhar, vai entrar no ônibus cheio, e depois vai dizer, se eu não trabalhar eu não como, a igreja não tem problema, a igreja, shopping, não tem problema, agora o meu trabalho não, meu trabalho traz dinheiro para comer. Olha, se você pensa assim, você corre risco no teu trabalho. Então deveria também mostrar a tua confiança em Deus e correr risco aqui na casa de Deus. Porque fé sem risco não é fé. Confiar em Deus envolve risco. E nós oramos, Senhor, pelas pessoas que estão cheias de medo, Senhor. Pai querido, no nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Mas tem a bênção apostólica. Vamos abrir as nossas mãos. Mas essa bênção apostólica é para as pessoas em casa. Mas é bom que você receba 2 vezes. É bom ou não? 2 vezes é melhor do que uma só. E o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. Quem pode dizer amém? Amém. Pode dizer. Sabe, irmãos, por que Israel não se desintegrou como nação? Porque 1700 e tantos anos viveu no exílio. Então alguns paradigmas têm que ser quebrados na nossa mente, tem que ser destruído daquilo que a gente pensa que é assim. Repita agora, um lírio nunca foge. Planta não foge. Planta não foge. E pelo que eu sei, você está plantado.